Você não precisa de sinal, você precisa de palavra. Presta atenção nisso aqui. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Tarcísio Salomão Filho e isso que você está vendo aqui é um devocional diário que eu vou fazer com vocês todos os dias. Vai ser um vídeo tranquilo, sem muita edição, só pra gente conversar mais sobre a palavra e pra você receber uma palavra de Deus agora de manhã, eu acho importante. Você não precisa de sinal, você precisa de palavra. Muitas vezes na nossa vida, a gente passa muito tempo pedindo pra Deus sinais que são desnecessários. A gente pede sinal para Deus sobre relacionamentos nossos, a gente pede sinal para Deus talvez sobre trabalhos que a gente tem que fazer, a gente pede sinal para Deus para diversas coisas que talvez Deus não precisava e nem precisa dar esse sinal para nós. Tudo que Deus queria se revelar para nós, Ele revelou em Jesus Cristo. E Ele deu a palavra dele para nós justamente para que nós conversemos com Ele. Entenda, Deus ainda se revela, Deus ainda fala com você. Mas muitos dos sinais que a gente pede para Deus, a gente não precisaria estar pedindo, entende? Eu quero que hoje você se atente nisso, você se atente nos sinais que você pede para Deus, que na maioria das vezes são desnecessários. Deus nos deu a sua palavra e Ele pede que nós busquemos Ele pela sua palavra. Ele pede que a gente conheça o seu caráter através das coisas que Ele fez na palavra. Ele pede que Ele conheça o seu amor através do seu Filho Jesus. Então no dia de hoje eu quero que você se lembre de, antes de pedir sinal para Deus, você busque Deus na sua palavra. Na época de Jesus, por exemplo, existiam pessoas chamadas fariseus. Fariseus eram líderes religiosos e por causa do grande orgulho deles, eles deixaram de acreditar em Jesus. Por acreditar muito em si mesmo, eles não foram capazes de reconhecer que Jesus era o próprio Deus encarnado. E não só isso. Os fariseus foram os principais responsáveis por Jesus morrer. Então olha que maluquice. Deus mandou o seu único filho para essa terra para salvar o mundo. E o seu principal povo amado, que eram os fariseus, que diziam que amavam a Deus, não reconheceram o próprio Jesus. Por quê? Por causa de orgulho. E olha que interessante. Em certa passagem nos evangelhos, os fariseus pedem para Jesus um sinal. E olha o que Jesus fala para eles. Mateus 12:38. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. É engraçado eles terem falado isso, porque a maioria dos fariseus naquela época viram vários sinais de Deus, porém não acreditavam. Para você ver a doideira, os fariseus chegaram ao ponto de falar que os milagres que Jesus faz eram feitos pelo demônio. Teve uma passagem que Deus tirou um demônio de um cara e os fariseus falaram: você faz esses sinais pelo demônio. Então essa frase aqui não é verdadeira. Os fariseus não queriam ver algum sinal miraculoso. Eles estavam meio que com ironia dos poderes de Jesus. Mas olha o que Jesus fala para os fariseus. Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Ou seja, Jesus diz nessa passagem que o principal sinal que Deus daria para os fariseus seria um sinal que Deus já deu ao profeta Jonas, que foi um profeta do Antigo Testamento. Entenda, uma das coisas que Jesus quis dizer nessa passagem era que se os fariseus verdadeiramente conhecessem a palavra de Deus, eles não pediriam sinais a Jesus, e sim reconheceriam Jesus com base ao que eles leram. Mas eles não liam a palavra, eles não entendiam, eles só eram orgulhosos. Eu quero te alertar hoje para talvez você pedir menos sinais a Deus e buscar mais a palavra, para que você, ao invés de pedir sinais, conheça o caráter de Deus em seus caminhos. Por exemplo, ao invés de você perguntar se Deus gosta da pessoa que você quer se relacionar ou não, entenda, por exemplo, através do livro de Efésios da Bíblia, como que tem que ser o verdadeiro marido, ou a verdadeira esposa, ou o verdadeiro namorado, ou a verdadeira namorada que você tem que ter. Por exemplo, no livro de Efésios, está escrito lá em Efésios 5, como que tem que ser a pessoa que a gente tem que procurar para estar ao nosso lado. Então, se a pessoa que você quer namorar ou casar preenche esses requisitos que estão escritos lá em Efésios 5, então isso é um sinal que vocês têm que estar juntos. Você precisa da palavra. A palavra de Deus é que vai verdadeiramente libertar o seu coração. O entendimento de quem Cristo é de verdade vem através da palavra. É por isso que, por mais que seja importante, e aqui preste atenção, eu não estou dizendo que você tem que parar de pedir sinal, de pedir para Deus
Deus que Ele revele algo pra você, não. Mas eu quero te atentar para o fato que muitas vezes a gente pede sinais de coisas que Deus já revelou há muito tempo em nossas escrituras. Deus já revelou, por exemplo, no Novo Testamento, que nós, cristãos, não podemos nos submeter ao jugo desigual. Deus já explicou, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, que nós devemos ser pessoas justas. Então, por exemplo, você não tem que pedir um sinal a Deus para, por exemplo, se você tem que começar um trabalho que irá ser algo injusto ou será algo que vai tirar o seu caráter. Não, se algo fere seus princípios, você não tem que continuar, isso está na palavra. Hoje eu quero te alertar sobre a importância da palavra de Deus e sobre a necessidade de você buscar sempre a palavra. Deixa eu orar por você. Meu Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado, meu Pai, por todas as suas bênçãos. Obrigado, meu Deus, pelo teu Santo Espírito. Obrigado pelo seu Filho Jesus e obrigado por tudo que o Senhor faz, vai fazer e já fez em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, simplesmente por quem o Senhor é. Hoje eu venho, meu Pai, te pedir para que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa que está ouvindo agora a minha voz. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre o coração dela e guie os caminhos dos seus atos e guie tudo que essa pessoa irá fazer. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor coloque no nosso coração agora a necessidade de te buscar na sua palavra. Eu te peço que o Senhor coloque uma necessidade de te conhecer mais, coloque um fogo no nosso coração, para que a gente saiba que, primeiramente, nós devemos buscar te conhecer mais através das suas escrituras, que a gente tem que buscar o teu Espírito através do que o Senhor escreveu, que a gente entenda que a gente tem que te conhecer mais o seu caráter através do que o Senhor revelou aos profetas e aos discípulos. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor coloque um fogo, um desejo pelas escrituras para quem está me ouvindo agora. E te peço que o Senhor abençoe essa pessoa nessa semana. Que seja uma semana abençoada, que seja uma semana próspera e que o Senhor esteja com nós todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus eu faço oração. Amém. Bom dia. Tchau.